Muito bem, amigos, dando sequência aqui ao estudo de agentes públicos, nós vamos estudar aqui algumas outras regras, tá, que constam lá do texto constitucional, principalmente do artigo 37, e que tem, sim, também alguma importância em provas, tá? Vocês vão perceber que a gente vai ser bem direto aqui nos comentários, e basicamente nós vamos tratar aqui de associação sindical, de greve, tá? E depois nós falaremos também sobre direitos sociais que foram estendidos aos servidores públicos estatutários. Muito bem. Em primeiro lugar, Daudi, existe sindicato de servidor público? Os servidores públicos podem se associar ali profissionalmente, se associar ali no âmbito de um sindicato? E a resposta, amigos, é sim, tá? A Constituição de 88 inovou e permitiu ao servidor público civil a sua associação sindical. Ah, então é por isso que a gente tem lá o Sindicato dos Auditores da Receita Federal, o Sindicato dos Analistas e Técnicos do Poder Judiciário Federal. Tá? Então é possível sim, ao servidor público civil, a associação sindical, ele pode formar ali o sindicato daquela categoria. Tá bem? Poxa, Daudi, você está falando ali no servidor público civil, por quê? E quanto ao militar? Quanto ao militar, nós temos uma regrinha, né, então um pouco mais distante, está lá no 142, mas que nos diz que ao militar, tá, ao militar são proibidas tanto a sindicalização como a deflagração de greves. Ou seja, a gente está falando aqui de quem? Das Forças Armadas, tá, Exército, Marinha, Aeronáutica, né, Força Aérea Brasileira, legal, que são os militares da União. Nós estamos falando aqui também das polícias militares, tá? Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, né? A Brigada Militar. E nós estamos falando também dos corpos de bombeiro militar, tá? Cada estado ali possui seu corpo de bombeiro, tá? Então, estes agentes públicos militares, eles não poderão nem montar ali o sindicato deles e muito menos poderão deflagrar greves. Tá bem? Então, o civil, tá? O servidor público civil, ele pode tanto se sindicalizar, e nós vamos ver mais à frente, ele pode, atendidas algumas condições, realizar greves. Já o militar, pessoal, nada disso, né? Militarismo não combina ali com associação sindical e também não combina com greve, foi assim que entendeu o Constituinte. Bacana? Muito bem. Então, nós comentamos até agora a associação sindical. Quando a gente fala em greve, aí sim, pessoal, esse é um tema que ele é recheado de entendimentos do Supremo que nós vamos trazer aqui para vocês. Vamos partir inicialmente da regrinha que está lá no inciso 7º do artigo 37 da Constituição, que diz claramente que o direito de greve, tá? E nós estamos falando aqui da greve, não da greve de trabalhadores da iniciativa privada. Nós estamos falando aqui de direito de greve dos servidores públicos, né? Está lá dentro do 37 da Constituição. E o direito de greve desses servidores públicos, ele será exercido, tá? Será exercido, ou seja, a Constituição está dizendo que é direito dos servidores públicos a realização de greve, mas ao mesmo tempo ela condiciona ao atendimento de termos, né, e limites previstos em lei específica. Legal? Então vejam só, pessoal. Então vejam só. No slide anterior, nós tratamos aqui da Associação Sindical dos Servidores Públicos. E lá, vou até projetar aqui novamente, e lá o Constituinte disse apenas que é garantido o direito à livre associação sindical para o civil. E ponto final. Agora, quando ele fala em greve, ele fala, né, que haverá sim, né, direito, a greve é direito do servidor público, mas ele automaticamente já condiciona o atendimento de termos e limites definidos em lei específica. Então aqui, amigos, nós estamos diante de uma norma constitucional de eficácia limitada. Ou seja, interpretando a literalidade desse dispositivo, a gente percebe que, enquanto não for editada esta lei específica aqui, o servidor público, em tese, não poderia realizar greves. Legal? Que é uma norma constitucional de eficácia limitada. E o que acontecia, né?
desde 88 até 2007, era inconstitucional a greve realizada por servidores públicos, tá bem? Por quê? Porque até então não havia esta lei específica que se refere o constituinte aqui. Poxa, Daldi, quer dizer que 2007 para cá foi editada essa lei? Não, pessoal, essa lei continua não tendo sido editada, tá? A gente tem lei no Brasil para quase tudo, mas para greve no serviço público a gente não tem lei. O que mudou foi o posicionamento do Supremo ao interpretar esse dispositivo aqui. A partir de 2007, o Supremo adotou uma posição mais concretista, ou seja, mais preocupada em garantir a concretude, né, em dar concretude ao direito de greve. Então, o que fez, né? O que passou a fazer o Supremo desde então? Ele passou a aplicar, né, dada a inércia do legislador, ele passou a aplicar a lei de greve da iniciativa privada, que é a Lei 7783, também aqui para o serviço público. Legal? Então, guardadas as devidas proporções, no que couber, passou-se a aplicar, né, enquanto lei específica aqui, a lei de greve da iniciativa privada. Tá bem? E ainda sobre esse assunto, nós temos uma série de outros entendimentos do Supremo que são importantes para fins de prova. Olha só. Olha só, agora trazendo aqui especificamente entendimentos do Supremo, tá? Esse primeiro a gente já comentou, aplica-se no que couber aos servidores públicos a lei de greve da iniciativa privada, tá bem? Ou seja, agora é possível sim que servidores públicos deflagrem greves, tá? Já que foi assegurado aqui pelo Supremo, por essa posição mais concretista, esse direito de greve. Agora, pessoal, para não virar bagunça, se o servidor público deflagrou greve, significa que ele não está trabalhando, não é verdade? E se ele não trabalha, defende o Supremo que a remuneração, né, o ponto, a jornada de trabalho ali dele, que não foi cumprida, aquilo deve resultar no corte da remuneração daqueles grevistas. Tá legal? Então, em regra, a administração tem o dever de descontar dos grevistas os dias paralisados. Tá? Esta é a regra geral. Tá? Defende o Supremo que isso deve ser feito, mas tem exceção. O Supremo defende que, se a greve ela é praticada por uma conduta ilícita do poder público, aí a administração não poderá descontar os dias paralisados. Tá bem? Ou seja, se for uma greve realmente ela está ali pleiteando, né, uma série de direitos que foram injustamente desrespeitados, se o poder público praticou uma conduta ilícita e a greve é uma reação a essa ilicitude da conduta, aí não se pode descontar os dias paralisados dos grevistas. Tá? Agora, tratando-se, né, voltando para a regra geral, em que o corte de ponto é realizado, o que vai acontecer? É possível que esse desconto seja parcelado, tá? Imagina só, o servidor público ele ganha 20 mil reais por mês, tá? E ele ficou ali, né, um mês inteiro sem trabalhar. Significa, Daldi, que no mês, a remuneração relativa àquele mês será zero? Não. Para não pesar tanto assim no bolso do servidor público, o Supremo defende, né? Poxa, vem cá, será que a gente parcela aqueles 20 mil reais em 4 parcelas de 5 mil? Então, nos próximos 4 meses, a gente vai abater ali 5 mil reais da remuneração do servidor. Então, isso seria o parcelamento do desconto dos dias paralisados. E, além disso, pode ser que o desconto nem mesmo ocorra. Porque é possível, tá? É possível que surja um acordo para ocorrer a chamada compensação. O que é a compensação, pessoal? Ao invés de se descontar ali a remuneração relativa aos dias paralisados, a administração pode negociar ali com o sindicato, né, daqueles servidores públicos que eles vão trabalhar um pouco mais para compensar as horas, para compensar os dias da paralisação. Tá? Então eles vão trabalhar ali meia hora, 40 minutos a mais por dia até o final do ano para compensar os dias paralisados e aí não faz nenhum sentido descontar. Tá bem?
Agora, olha só, ainda falando em greve no serviço público, tá? Em greve no serviço público. É importante a gente conhecer aqui alguns entendimentos do Supremo quanto à greve relacionada, né, nas atividades de segurança pública. Poxa, Daudi, mas eu já sei. O policial militar, ele não pode nem se sindicalizar e nem fazer greve. É isso aí. Então a gente já sabe, né? Policial militar, ele é um agente das forças de segurança pública, então ele não pode deflagrar greves. Mas o Supremo foi além. O Supremo estendeu essa vedação à greve, que era apenas do militar, também para os agentes civis que atuem na área de segurança pública. Tá legal? Então o Supremo entende que para os agentes públicos que pertencem às forças de segurança pública, a greve ela é vedada em caráter absoluto, não pode e ponto final. E esta vedação, amigos, alcança inclusive policiais civis. Tá? Então, civis e militares, agentes que estejam ali atuando na segurança pública, né? Porque bandido também, né? Bandido não respeita a greve. Então foi isso que entendeu o Supremo, tá? Que agentes da segurança pública, inclusive os civis, não podem em absoluto realizarem greves, tá? Nós vamos ver como isso caiu em provas. Olhem só, questãozinha de prova. Enquanto não for editada lei específica para a categoria dos funcionários públicos, ocupantes de cargo efetivo, as greves não são constitucionalmente autorizadas, não sendo, portanto, livre seu exercício, demandando prévia autorização judicial. Amigos, isso aqui atualmente está errado. Tá bem? Dada esta mudança, né, na jurisprudência, no entendimento do Supremo, tá? Porque, não havendo lei específica, agora adota-se por analogia, no que couber, a lei de greve da iniciativa privada. Bacana? Muito bem, mais um. A administração pública não pode proceder ao desconto, dos dias da paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, porque estes possuem uma relação estatutária com o Estado, a qual não é interrompida pela greve. Isso aqui está errado, tá? Isso aqui está errado. A administração não é que ela pode, ela deve, tá? Ela deve, em regra, promover o desconto dos dias paralisados. Tem exceção? Tem. Greve decorrente de conduta ilícita do poder público, tá? O desconto parcelado e também o surgimento ali de algum acordo de compensação nesse sentido. Bacana? Para a gente fechar esse bloco, pessoal, existem algumas regrinhas que também constam lá do artigo 37 e podem ser exploradas na sua prova. Elas dizem respeito aos servidores da chamada administração tributária. Tá? A gente está falando aqui dos servidores da Receita Federal, por exemplo, tá? Dos servidores, dos auditores, dos analistas, dos fiscos estaduais, tá? Dos fiscos municipais, aqueles que vão cobrar tributos da sociedade. Esses tributos que são recolhidos da sociedade, pessoal, eles, né, a gente consegue perceber que eles são recursos prioritários. Se as atividades de fiscalização, de arrecadação tributária, se elas têm dificuldade, toda a administração pública vai padecer com a falta de recursos, não é verdade? Então o Constituinte conferiu algumas prioridades, algumas preferências a estes servidores que fazem parte das carreiras de administração tributária, administração fazendária, tá? E eu vou sintetizar aqui na tela para vocês essas regrinhas que constam principalmente lá do artigo 37, tá? Dos incisos 18 e 22. Muito bem. Então, a administração tributária é considerada uma atividade essencial. A administração tributária, os fiscos dos vários entes federativos devem atuar de forma integrada, tá? Ou seja, a Receita Federal vai compartilhar sua base de dados com a Receita, com o fisco lá do estado A, do estado B, do estado C, tá? Isso pode ser compartilhado também com os municípios, né? A integração dos serviços de fiscalização de administração tributária. Além disso, eles possuirão recursos prioritários, tá bem? Recursos prioritários e, né, essa administração tributária tem uma certa prioridade, ou nos termos do Constituinte, né, da Constituição, precedência
tá, das atividades fazendárias sobre as demais atividades, né, da administração pública, o que depende de lei, regulamentando exatamente, né, como é que seria esta preferência. Tá bem? Aqui a gente encerra mais este bloco do estudo dos agentes públicos.